Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Haverá mais alegria no céu com o pecador que se converte do que 99 justos que não precisam de conversão, né? Então Jesus quer frisar bem esta graça e a misericórdia de Deus para conosco. Porque no Antigo Testamento, tanto os fariseus como os doutores da lei, os judeus, os povos de Israel, israelitas, né? Eles tinham como um Deus duro, um Deus justo, um Deus que punia, um Deus que cobrava, né? E Jesus vai mostrar um outro Deus que fica preocupado com o pecador, fica preocupado com a conversão, com a mudança de vida, não com a lei, mas agora com a misericórdia de Deus. Por isso nós estamos aqui no santuário do Pai das Misericórdias, né? Para mergulhar a nossa vida. Agora é um Deus que quer de volta o pecador. Um Deus que procura aonde está o pecador perdido para encontrá-lo. É um Deus que agora quer de volta aquele que se perdeu. Não quer a condenação dele, não quer a morte dele, né? Mas ao contrário, quer ele de volta no seu redil. Então esta graça que hoje nós estamos ouvindo, né, que Deus se preocupa com os nossos pecados, que eles estão nos matando. Essa história, né, das moedas, existem muitas histórias que Jesus contava, parábolas, mas que tinham um fundamento muito grande e importante. Ele vai contar essa história das moedas porque essa mulher ficou muito feliz de encontrar essa moeda perdida. Era uma moedinha bem pequena, que era uma dracma. É a moeda assim, que todo mundo tinha. Uma moedinha que todo mundo tem. Igual a gente tem uma moeda de 5 centavos. Né? Quase todo mundo tem uma moeda de 5 centavos. Às vezes perdida na bolsa, mas tem. Dentro de casa. Qualquer lugar que você vai, tem uma moedinha de 5 centavos lá, encostadinha. Parece que ela não tem muito valor, mas tem valor. Às vezes a pessoa pergunta, você tem aí 5 centavos? Você procura dentro da bolsa, nossa, que alegria, achei, está aqui. Né? Então a gente fica alegre quando encontra. Mas porque todo mundo tinha, então ela representa uma unidade,
uma conformidade de que todo mundo tinha uma moedinha de dracma. Que por mais pobre que fosse, ela tinha uma moedinha. Então, ela representa uma unidade entre todas as pessoas, que todo mundo tinha uma moedinha. Segundo, que quando, às vezes, a mulher ia casar, não tinha aliança, como nós temos hoje, porque não era fácil fazer aliança, ninguém tinha essa especialização, né? Então, muitas vezes, o noivo pegava, como presente para a mulher, ele furava aquela moedinha, 10 dracma, ou 10 moedas, e fazia um colar. E aquele colar representava a unidade de amor com ela. Representava a unidade do amor entre os dois. E quando ele ia dar esse colar, ele consagrava aquele colar como sinal, dizer para a esposa, né, que eram as palavras ditas: eu te consagro como minha esposa, em nome da lei e do Deus de Israel. Então ela trazia aquele colar. Todas as vezes que ela fosse sair para a rua, ela colocava o colar sobre o seu pescoço, que todo mundo vendo aquele colar sabia que ela era uma mulher comprometida, uma mulher casada. E para o bem sinal, então se ela, por uma aventura, deixasse perder uma moeda, aquele colar estava faltando e todo mundo ia perceber. Aí aquele colar ia representar que aquela mulher não foi cuidadosa. Não era uma mulher cuidadosa. Que era uma mulher desleixada, que aquilo que era sinal do seu amor, da sua unidade com o seu marido, da sua casa, né, das suas virtudes, porque a mulher virtuosa está lá no Eclesiástico 26, né? Quem encontra um tesouro. Então mostrava que aquele colar, aquelas moedas, para ela representava a dignidade dela e tudo que ela conservava dos bens de Deus no seu coração. Então quando se perdia uma, lógico que ela ia correr atrás dessa moeda de qualquer jeito. Imagina o desespero dessa mulher. Porque as casas não é igual hoje, que é de piso, mas era muitas vezes uma casa de chão batido, né? Uma moedinha que cai num chão batido, para você achar ela, depois vai dar trabalho. Imagina uma casa onde que era chão batido, e um pó muito solto, e às vezes pisava. Para você achar uma moeda dessa, você tinha que varrer muito. Tinha que procurar muito. Tinha que ter todo o cuidado. Imagina o desespero de uma pessoa que perdeu uma coisa que era muito importante. Né? Quando às vezes hoje a mulher perde a aliança, né? Ela põe em algum lugar e não acha aliança de casamento. Ela começa a procurar desesperada. Não é? O que eu vou falar para o meu marido? Onde eu pus essa aliança? Não é assim? Né? O marido também. Né? Onde que eu pus? Onde que está? E procura, todos nós vamos procurar algo muito importante. E Jesus vai mostrar que esta é a graça, que quando nós vamos pecando, nós vamos perdendo as nossas dracmas. A nossa dracma é a nossa unidade com Deus, a nossa consagração com Deus. Quando nós vamos pecando, nós vamos perdendo as nossas dracmas, perdendo as nossas moedas de graça, de bênção de Deus, né? Quando a gente peca, cada pecado vai destruindo uma moeda nossa, uma riqueza nossa em Deus. E aí a gente torna um pecador público. Uma pessoa, quem é aquela pessoa? E é uma pessoa que briga. Mas se ele encontra a dracma de volta, ele vai se alegrar porque ele vai voltar a ser um homem de paz. Não é mais de briga, né? Se ele mentia, a dracma da mentira, né? Perdeu a sua verdade, e aí vai ficar como um mentiroso. Mas quando ele começa a viver uma vida nova em Deus, que ele se arrepende das mentiras, torna um homem da verdade. Ele encontra com a alegria da verdade novamente, né? Se a gente deixa de ser honesto, né? A gente vai perdendo. Mas se a gente encontra com a honestidade novamente, a gente se alegra. Nossa, que essa pessoa antes era
desonesta, agora um homem honesto, uma mulher honesta, né? Então, toda a riqueza desta graça que vai falar hoje a nossa leitura do Evangelho. Jesus vai comparando até mesmo com as ovelhas, né? Você não vai ficar feliz com 99, porque tem algo que está perdido e que eu preciso encontrar de volta. Trazer de volta para o meu coração, trazer de volta para a minha vida aquilo que me entristecia, aquilo que me fazia mal e que foi perdido na minha vida, eu quero trazer de volta. Eu não quero continuar vivendo uma vida, né, que não é uma vida verdadeira comigo. Existe algo que está roubando de mim as riquezas do céu. E eu preciso pegar de volta. E a minha alegria só vai ser completa quando eu volto a viver esta riqueza, né? Quando eu volto a viver esta plenitude do meu coração em Deus. Porque ninguém gosta de ser taxado de alguma coisa. Ninguém gosta de ser taxado de uma pessoa desmanzelada como essa mulher poderia ser taxada, né? Desleixada, né? Desonesta, indolente, né? Fraca, descuidada, né? Ninguém gosta de ser chamado de descuidado. Ninguém gosta, porque isso não traz alegria, isso não traz felicidade para nós, né? Hoje o Senhor está mostrando que quando nós perdemos a nossa identidade, ela vai sendo mudada por causa do pecado, nós vamos sentindo cada vez mais derrotados, mais fracassados, mais desanimados, né? E aí a pessoa vai perdendo a alegria de viver. Por isso ela sai, mesmo tendo outras virtudes no seu coração, não significa que ela perdeu todas as virtudes. Tem outras virtudes, às vezes, que estão dentro de nós, né? São Paulo mostra hoje que tem muitas virtudes que estavam dentro dele, mas isso para ele dava felicidade. Ser fariseu, ser um homem obediente à lei, não, para ele não trazia muita felicidade, porque era uma coisa da carne dele. Uma coisa que só satisfazia o seu ego, o seu egoísmo, sua vontade, seus desejos. Está dizendo, isso não me traz felicidade. O que me traz felicidade são as riquezas de Deus. Ter encontrado Cristo, ter encontrado com o meu Salvador e ter sido um homem agora que antes eu perseguia, fazia mal, mandava matar e achava que estava certo. Agora eu sofro por causa de Cristo. A riqueza dele agora é o sofrimento por causa de Jesus. Não era mais o poder dele, na autoridade que ele tinha de fazer as coisas como fariseus, né? Como circuncidado, e que era um homem da tribo de Benjamim, filho de hebreu, fariseu, zeloso e perseguidor da igreja. A maior tristeza de São Paulo vai dizer que o espinho na carne dele é porque ele perseguia as pessoas. Ele mandava prender, né? Mandava apedrejar. Então, o espinho na carne dele é todo dia, quando ele acordava, saber que foi o Senhor que devolveu a vida para ele. Ele estava sem enxergar, né? E, de repente, Deus devolve a alegria dele ver novamente e faz dele um missionário, um apóstolo missionário, né? E a tristeza dele era o quê? Lembrar do passado que ele fez. Aquela espinho na carne, né? Porque vai mostrar que o pecado é como um espinho na carne nossa. Ele coloca uma concupiscência dentro de nós, que vai aliciando a nossa vida, né? Se eu xingo, eu paro de xingar, mas aquela vontade de xingar fica sempre ali, ó, batendo na tecla, né? Se antes gritava, aí para de gritar, mas aquela vontade de gritar não acaba. Então a gente chama de espinho na carne. Quem antes fumava, aí fica, olha o cigarro, fica a boca até meio cheia d'água no começo, né? Vontade de fumar de novo. Quem bebia, fica com vontade de beber todo dia. Quem mexe com droga, parou, fica com vontade. Então, esse espinho na carne, meu amigo, vai durar anos a fio. Nunca mais acaba, porque tudo que entra em nós marca o nosso inconsciente, marca a nossa carne, marca os nossos pensamentos, nossos desejos, alimenta em nós
aquela chama fica ali, ó, cutucando, parece que tem duas pessoas dentro de nós, né? Aquela que diz não bebe e aquela que diz bebe, né? Aquela que diz não faça isso e aquela que diz faça. Porque a concupiscência, ela é enganadora, ela fica tentando alimentar em nós. Por isso que as pessoas, às vezes, que têm um vício, geralmente, às vezes, tem uma recaída, né? Geralmente tem uma recaída por causa de quê? Por causa dessa concupiscência que São Paulo está falando, desse fruto da carne que alicia e que a gente fica dando valor. Ai, porque eu sou tão bom. Bom, graças a Deus que é bom. São Paulo era bom também. E dizia, eu sou muito bom. Aí eu faço caridade. Que bom, continua fazendo caridade. Mas só isso me leva à salvação? Lá vai dizer que a caridade apaga uma multidão de pecados, mas não diz que salva. Ela apaga uma multidão de pecados, mas não significa que é salvo. A salvação está em Jesus, nele. Quando nós mergulhamos e vamos renunciando os pecados, mesmo que a concupiscência alimente em nós o desejo de fazer novamente. Desejo de viver aquela experiência, né? Eu não posso viver com as minhas dracmas perdidas, com as minhas moedas perdidas mais. Isso não vai trazer alegria, só vai trazer tristeza, né? Cada pecado só traz uma tristeza. Cada situação dessa só vai me trazer sofrimento. Cada vez que eu vivo mal a minha vida, que eu não vivo bem o meu relacionamento, né? Seja com meu pai, com a mãe, seja no casamento, nas amizades, no trabalho, tudo que eu vivo mal vai me trazer problemas. Vai me trazer tristeza, não vai me trazer alegria. Não vai me trazer alegria, só vai me trazer alegria quando eu volto lá e encontro com aquilo que estava perdido dentro de mim e que agora eu vou trazer, né? Parei de rezar, aí vem aquela tristeza, você vai desanimando de ir na igreja, de rezar, de participar de um grupo, de viver a sua vida, né? A gente vai deixando a tristeza tomar conta. Jesus está dizendo, aonde está perdido dentro de você alguma coisa que está longe de Deus, vai entrar a tristeza, o sofrimento, as dores e as incompreensões da vida. Deus nos trouxe aqui para nós encontrarmos as nossas moedas perdidas, né? A ovelha perdida da nossa casa. Às vezes nós temos que buscar o nosso irmão, nosso pai, as pessoas que se perderam da nossa família, né? Aqueles amigos que se afastaram de nós, a gente não sabe por quê, né? A ovelha é alguém que se afastou de nós, não convive mais conosco, por causa de diversas circunstâncias. A gente às vezes tem que ir atrás dessa ovelha, trazer ela de volta para o nosso redil, né? Às vezes alguém não conversa mais com nós, a gente nem sabe por que mais. Ai, fulano não está mais perto de mim, não sei o que aconteceu. É só chegar perto dele e falar, fulano, se eu fiz alguma coisa de mal com você, me perdoa, né? A gente traz ela de volta e vai ter a alegria da companhia dela novamente. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos buscar aquilo que está perdido dentro de nós e que precisamos encontrar novamente. Que o Senhor nos dê a graça hoje do Espírito Santo, que nos revele aquilo que está causando tristeza. E por que está causando tristeza? Aquilo que nos está causando sofrimento e por quê? Por que nós perdemos as nossas ovelhas, o relacionamento com os outros? Aonde está este problema? Que Deus nos dê a graça de voltarmos a reconciliar com essas pessoas, de pedirmos perdão, de voltarmos a viver as nossas amizades que se distanciaram, a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão com Deus, que às vezes a gente deixa de rezar, deixa de ir na igreja, deixa de participar do grupo, seja de oração, da pastoral familiar, daquela convivência que a gente tinha harmoniosa na igreja, que às vezes a gente se afastou. Pedimos hoje ao Espírito Santo esta graça de nos encontrar novamente com as alegrias do céu, com as graças do céu, com as bênçãos do céu em nós, para que assim a gente possa se rejubilar no Senhor. É em Jesus que está esta riqueza, é nele que Ele nos ensina a experimentar a riqueza do céu. Que o Senhor nos enche hoje com esta graça. Ai, mas eu não dou conta. Eu não dou conta, mas Deus me dá a graça de fazer isso. Eu não consigo, Deus me dá a graça de conseguir. Parece impossível, mas em Deus tudo é possível. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.